Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, pesados liguistas que hoje estão aqui também, conosco de uniforme, seu cordão, que neste quarto domingo já do mês e o quinto domingo depois da Páscoa. A lição que nós vamos tirar hoje aqui das leituras desta missa é justamente sobre a oração. Nós vamos aprender sobre a oração eficaz. Como deve ser a nossa oração? Nosso Senhor deu aqui a dica para todos nós. Mais uma vez eu vou falar, se o pessoal que está aí na porta quiser entrar, tem umas crianças aí, está frio, tem lugares aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, todos os dois lugares tem, todos os dois lados tem lugares, pode entrar, pode ficar à vontade. Só vir pela lateral, tem cadeiras e banco. Pode vir, senão fica com as crianças aí na friagem, vai ficar todo mundo doente daqui a pouco. Isso, tem lugares aí. Pode vir aqui na frente, tem lugares nos bancos aqui também, ó. Só imprensar aí, ó. Tem um banco aí que tem 3 pessoas só. Isso. Isso, a imprensa no banco mais na frente tem mais lugares também. Pode vir as crianças mais para frente um pouco, ó. Tem um lugar aí, ó. Aí. Isso. Imprensa aí que tem. Tem que ir na frente também tem. Isso. Pronto. Precisa de ficar uma friagem danada lá fora? Sem necessidade, né? Muito bem. Bom. A oração eficaz. O que nós precisamos de fazer para que a nossa oração seja ouvida por Deus? Como deve ser a nossa oração para que Deus possa atender aos nossos pedidos? Para que Deus possa ouvir as nossas orações? Mediante o Evangelho, então, da missa de hoje, São João, que este Evangelho ainda é tomado aqui do discurso da última ceia, a igreja ainda continua falando da ascensão de Nosso Senhor, a igreja continua ainda falando sobre a partida de Jesus deste mundo, Jesus que vai consolando assim os apóstolos. E Nosso Senhor disse: outra vez deixo o mundo e vou ao Pai. O anúncio da próxima ascensão ao céu por Jesus. Jesus que chega ao fim da sua missão aqui na terra, entre os homens. Jesus se apresenta ali, esta missão, numa síntese de uma grande viagem que ele fez do Pai até a terra e agora do mundo, da terra até o Pai. Isso Nosso Senhor fala para poder, meus amados irmãos, nos dizer que a nossa vida aqui na terra é somente uma passagem. Estamos aqui de passagem. E essa passagem, ela é rápida e deve ser cada vez mais rápida. A passagem aqui neste mundo deve ser considerada como uma noite mal dormida numa pousada não muito boa, quando estamos de viagem. O que mais desejamos naquele momento é que chegue a hora de voltar para a nossa casa, para estar no aconchego do nosso quarto, da nossa cama, do nosso conforto. É assim que deve ser a nossa vida aqui na terra.
num contínuo desejo de sempre voltar para a nossa casa definitiva, que é justamente o céu, a vida eterna. Não é aqui a nossa morada, aqui nós estamos de passagem. Não devemos fixar aqui a nossa morada pensando que vamos ficar aqui para sempre, não. Nosso Senhor então disse: mas vem o tempo em que não vos falarei já por parábolas, mas abertamente eu vos falarei do Pai. Eis então o anúncio do Pentecostes. Jesus, por meio do Espírito Santo, iluminará os seus apóstolos, fazendo-lhes entender claramente os mistérios divinos. E o Pai não será mais um desconhecido para eles. Tudo o que nós podemos estudar e conhecer das coisas de Deus é letra morta, enquanto o Espírito Santo não nos abrir a inteligência. Ou seja, o Espírito Santo vem e vai nos falar diretamente, abertamente. Nós vamos entender abertamente quando nós recebemos o Espírito Santo. Por quê? Porque os apóstolos até aquele momento não tinham entendido ainda as coisas que Jesus tinha pregado para eles. Então, meus amados irmãos, o Evangelho nos propõe sempre alguns argumentos para que nós podemos conhecer essas coisas de Deus, podemos conhecer Deus, o Pai. Tudo o que nós podemos estudar e conhecer das coisas de Deus é letra morta, enquanto o Espírito Santo não nos abrir a inteligência. Isso é mais um motivo para compreendermos quanto temos necessidade do Espírito Santo, quanto nós devemos desejar a sua vinda. Já falamos disso no domingo passado. Estamos nos preparando para a vinda do Espírito Santo e para celebrar esta festa, e precisamos preparar cada vez mais, porque nós temos grande necessidade do Espírito Santo, de receber o Espírito de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos então de esperar o Divino Espírito Santo em oração. Mas como deve ser a nossa oração? Nosso Senhor então fala no Evangelho: tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. A oração eficaz. Este é o segredo, meus amados irmãos, que nós precisamos de aprender para receber e para nos comunicar com Deus e para receber de Deus tudo aquilo que nós necessitamos. A oração eficaz vem justamente desta palavra: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Então, Jesus volta ao Pai, mas Ele deixa aqui aos apóstolos, deixa para todos nós, um meio seguro para encontrar acesso ao Pai. Apresentar-se diante de Deus em nome de Jesus. Tudo aquilo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo dará. Pedir, meus amados irmãos, em nome de Jesus significa, na prática, estarmos convencidos de que as nossas ações, como de resto todas as nossas boas obras, sem nenhuma exceção, não vale nada se não se apoiam nos méritos infinitos de Jesus. Significa estarmos convencidos de que, por meio
por mais que façamos e rezemos, somos sempre servos inúteis. A humildade, a oração deve ser humilde, deve ser com humildade, porque senão Deus não nos atende. Ele rejeita os orgulhosos, Ele dá a graça aos humildes. Nós precisamos de estar convencidos que não temos em nós nenhuma suficiência, mas que toda a nossa suficiência vem de Jesus crucificado, morto por nós. A primeira condição, portanto, meus amados irmãos, da oração ser bem sucedida ou eficaz é que ela seja feita em nome de Jesus. É a humildade, um sentido cada vez mais profundo e realista do nosso nada. Nós reconhecemos que nós não temos esse mérito, o mérito é de Jesus, o mérito não é nosso. E quando nós reconhecemos isso, nós estamos fazendo um ato de humildade, e aí a nossa oração tem valor diante de Deus. Meus amados irmãos, essa é a primeira condição. Mas a segunda condição é que nós também tenhamos, além desta humildade, uma grande confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Confiar em Deus, confiar no seu poder, confiança ilimitada nos méritos de Jesus, confiança que deve ultrapassar todas as nossas indigências, misérias, necessidades. Nunca seremos demasiado ousados em pedir a plenitude da graça divina sobre as nossas almas, em aspirar à santidade, desejar chegar à santidade. Nós não podemos ter medo de desejar a santidade e de pedir essa santidade, de pedir o afastamento do pecado, mas também de pedir a abundância da graça divina. Meus amados irmãos, nosso Senhor morreu por nós, então Ele quer dar para nós tudo aquilo que nós precisamos em abundância, não um pouquinho, não, Ele quer dar em abundância, porque Ele quer então a nossa santificação. E finalmente, meus amados irmãos, em terceiro lugar, nós teremos uma terceira condição para que a nossa oração seja eficaz, e nós tiramos esta terceira condição da epístola de hoje, São Tiago, que fala que a nossa fé sem as obras, ela é morta, não vale de nada. Então, nós precisamos também das boas obras. Nós precisamos de acreditar, nós precisamos de confiar, mas nós precisamos que a nossa fé, a nossa confiança em Deus se transforme em obras. Nós precisamos de fazer. Por isso São Tiago diz: sede, pois, cumpridores da palavra e não ouvintes somente, enganando-vos a vós mesmo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, este será comparado a um homem que contempla no espelho o seu rosto, porque se considerou e, tendo se retirado, logo se esqueceu como era. Esta forte expressão de São Tiago, meus amados irmãos, tirada da epístola de hoje, é um chamamento insistente para concretizar tudo aquilo que nós queremos.
a nossa vida cristã, ela vai se transformar justamente nesses atos, nas obras que nós fazemos no nosso dia a dia. É isso que vale diante de Deus. Não adianta só dizer, não adianta só a palavra, não, é preciso fazer também. Aquela oração é vã, a confiança em Deus é vã, se não acompanharmos com os nossos esforços generosos para cumprirmos todos os nossos deveres, para vivermos à altura da nossa vocação. É preciso se esforçar, claro que é. Meus amados irmãos, muitas vezes nós temos a tendência a dizer: eu não tenho tempo, é isso e aquilo. Não temos que nos desculpar. É o principal, é a prioridade da nossa vida, a nossa salvação. Não podemos esquecer que estamos aqui de passagem. A nossa morada permanente é o céu. Aprendamos então a rezar, aprendamos então a colocar em prática a nossa fé, transformada em obras, e assim alcançaremos de Deus tudo aquilo que nós vamos pedir a Ele. E o principal, a principal graça, aquilo que é mais importante para nós, a nossa santidade, a nossa santificação, a nossa salvação. Amém.